E minha tropa, como vocês estão? O Phelps aqui na área. Faz um tempinho que eu não apareço, faz um tempinho que eu não subo nenhum vídeo aqui pro canal, mas demorou e saiu, né? Seguinte, como eu sempre faço, como sempre é uma prioridade, eu venho e trago sempre os conteúdos conforme a minha comunidade pede, eu entendo da demanda, da necessidade da minha comunidade em aprimorar algum conceito, em masterizar algum conceito, coisa do tipo. Então, o conteúdo hoje vai ser novamente voltado para eles, tá? Se você não faz parte da minha comunidade, se você ainda não conheceu, ainda não teve a oportunidade de fazer parte, aqui no meu Linktree, tá? Você tem o acesso à comunidade é no Discord, gratuito, tá bom? Não é pago. Você é só clicar, vai te direcionar e você vai entrar para a comunidade. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês verem. Aqui tá a comunidade. Aqui a gente tem um bate-papo onde a gente conversa todo santo dia, compartilha conhecimento, compartilha operações e muitas coisas, tá? Pode ver que a gente tem muitas abas, feedback, livros, mindset, próprio conteúdos do canal que é compartilhado, outros tipos de conteúdo, mapeamentos aqui do GBP, do USD, tá? Que isso no caso dos VIPs, né? Eles vêm compartilhando alguns outros ativos, o público, né? O público é para toda a comunidade que se sentir à vontade em compartilhar seus mapeamentos, em, sabe, compartilhar com a galera. Podcasting, daqui são os podcasts que eu publiquei ultimamente para a galera. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é, né, high time frame, médio time frame, meio time frame. Ó, postei um ontem, às 7 horas, para ele fazer esse movimento aqui e buscar esse movimento aqui, ó, que é o que o preço está mais ou menos atual. Aqui são operações que a galera vem registrando também, operações até 10 reais, 20 reais, 100 reais e etc. Tá? Essa daqui é a comunidade. Aqui você também consegue ter o acesso ao canal no YouTube, caso você não tenha. Provavelmente você já vai estar aqui no YouTube. Você está vendo aqui através do YouTube. Mas se algum amigo, alguma amiga, algum colega trader aí estiver precisando de um conteúdo, tem como também acessar por aqui, né? Pelo Linktree. O perfil oficial, meu perfil oficial de trabalho, tá? Do mercado financeiro, que é o Phelps, também consegue ter acesso e o meu e-mail profissional, caso você queira fazer algum tipo de network ou entrar em contato aí de alguma outra maneira, também tem como. Será atualizado esse meu Linktree, terá algumas outras novidades aqui, mas depois eu falo, tá? É, bom, aqui você pode ter todos os acessos, você pode conseguir vir até nós, se você quer masterizar o seu operacional, se você quer aprender um pouco mais, se você quer se desenvolver aí com o SMC, tá? É o principal operacional e, na verdade, na comunidade a gente aborda muito mais o SMC, raramente a gente fala de outro operacional lá, tá? E também na comunidade nós vamos ter algumas boas atualizações, não só no sobre trade em si, nós vamos ter outras áreas ali que será atualizado. Agora no final do ano, se você acabar entrando agora, você vai perceber que a comunidade está um pouquinho mais devagar, a gente já não está produzindo mais tantas lives, coisas do tipo, por conta do final do ano, né? A gente está de férias, a maioria dos VIPs ali, que são os que mais fazem lives com a galera, nós estamos de férias, então vai estar num ritmo um pouco menor, mas a gente não deixa de estar sempre ativo online compartilhando, tá? Então aqui tá os acessos, se você sentir vontade, se você quiser fazer parte da nossa família, é só fazer parte e vir até nós, beleza? Seguinte, tropa, hoje a gente vai abordar aqui um tema, um conceito que ele é extremamente importante, tá? Ele amadurece muito a ideia da gente operar bem, da gente fazer operações com excelente qualidade
E, além disso, é da gente ter um viés sobre o preço, sobre o ativo, de uma forma mais correta, mais exata, né? Exata entre aspas, porque a gente nunca sabe de fato o que o preço vai fazer, mas para as nossas especulações é uma forma de a gente aliar uma ideia e poder executar em cima dessa ideia, sanando o mínimo de risco, o máximo de risco possível, né? O mínimo não. Então vamos lá. Falei para a comunidade, atualizei alguns mapeamentos e eu não atualizei do EURUSD porque eu iria usar o EURUSD como base mesmo aqui no YouTube, tá? Seguinte, tropa. Hoje a gente vai falar sobre narrativa, uma construção de narrativas, tá? O que seria a narrativa? Narrativa é a forma que você elabora a sua análise, a forma que você extrai os dados, a coleta de dados do ativo, em relação ao preço, estrutura, fluxo, liquidez, mitigações, interações, etc. Tá? Então a narrativa é a gente pegar toda essa coleta de dados e trazer para nós até que dê uma ideia, né, um viés direcional ali para nossas execuções, para a gente já chegar com até o momento de executar, a gente já saber do porquê a gente está executando, para que a gente está executando numa compra ou numa venda, ou do porquê a gente está deixando de entrar numa operação, ou porque a gente vai escolher o alvo, o stop e tudo, tá? Então, a geração da narrativa, criar uma narrativa, criar uma análise onde a gente vai depositar totalmente a confiança nela, é exatamente a forma como a gente vai ler os tempos gráficos, tá? É muito, muito, muito importante a gente saber ler cada tempo gráfico e entender qual a influência deles em determinado tempo gráfico em relação ao preço. O que eu quero dizer com isso? Ó, a gente tem aqui no SMC três tipos de separações dos tempos gráficos. A gente tem o High Time Frame, o Mad Time Frame, né, que é o Mid Time Frame, e o Low Time Frame, tá? O que são isso? High Time Frame é a macro, Mid Time Frame é o médio ali, né? Vamos colocar entre a macro e a micro, tá? E o Low Time Frame é a micro. Ou seja, como que eu separo isso? Como que eu vejo isso? Como que eu analiso isso? High Time Frame são os tempos gráficos que eu uso mensal, semanal, diário e H4, tá? O meu Mad Time Frame eu uso também o H4, o 1 hora e o 15 minutos, tá? E o Low Time Frame eu uso, estou usando do maior para o menor, 5 minutos, 1 minuto e segundos, tá? Segundos. Feito isso, o que eu vou entender? Eu vou entender para que vai servir essa separação, tá? Seguinte, no meu high time frame, quando eu tenho esses dados macro, né? Eu estou usando ele como base da minha análise ao preço. Por que ao preço? Porque tudo que está na macro é o que mais influencia, é o que mais vai dar a nossa base da ideia. Se a macro cai, está desvalorizando, a ideia é que na nossa macro, ao longo prazo, a gente tende a ter o preço desvalorizando. Se ele está valorizando, a gente tende a ter o preço valorizando. Tá? O Medium Time Frame é o nosso viés direcional. O que seria o viés direcional? Né? Enquanto o preço no High Time Frame, por exemplo, ele está caindo, né? No médio time frame, o preço ele pode estar subindo, caindo, movimento de correções, expansões, coisas do tipo. Então, é o viés direcional. Aqui a gente vai entender para onde o preço tende a ir e por que ele está indo, né? E o porquê a gente vai trazer da macro, né? O para que a gente vai elaborar no médio time frame e a nossa execução vai ser sempre no low time frame. Então, o low time frame a gente vai usar sempre para execução, tá? Feito isso, o que eu quero entender? Eu quero entender o seguinte: ao analisar um ativo, eu sempre vou começar pela macro, sempre vou começar pelo high time frame, tá? Isso para me dar a base, para me dar a ideia de como esse ativo se comporta no seu histórico geral, de como esse ativo ele vem trabalhando a relação do preço no histórico geral, tá? Quais são as regiões de maior influência, porque a gente está falando da macro e a macro, ela é o ponto mais atrativo, porque não está só o intraday,
tá aquele cara, aquela pessoa, aquele banco que investe a longo prazo, tá a maior parte do varejo, tem muita concentração de liquidez nas regiões, tá? Então, são regiões que também são protegidas com mais agressão, porque o institucional, ele não precisa de fato ficar fazendo rodagem de contratos, lotes todo santo dia, né? O banco institucional ele tem capital para manter posições, para fazer swing trade, hold e assim por diante. Então a macro é a referência, né? Eles querem para o longo prazo, eles não vão ficar preocupados em fazer execução no 1 minuto, 5 minutos, 15 ou coisa do tipo. O negócio é lá no high time frame, na intenção maior, tá? Então eu sempre vou começar pela macro, sempre vou começar pelo high time frame, que eu quero vir da visão maior para a visão menor. Eu vou começar a refinar a ideia do que eu vejo na macro nos fractais menores do tempo gráfico, tá? O médio time frame, ele é o direcional, ele é, que nem eu falei, ele é o movimento de correção, expansão e mitigações e tudo que ele vai interagir em relação ao que a macro pede, que a macro faz, o viés direcional no médio time frame vai ser aquele direcional para a gente poder executar nossas ordens. No low time frame, só execução. Se eu estou falando isso, o que isso significa? Significa que quando eu chegar no tempo gráfico de 5 minutos em 1 minuto, eu já tenho que saber para onde eu vou comprar ou para onde eu vou vender, né? Eu já tenho que saber qual é o tipo de ordem que eu quero, qual é o tipo de operação que eu vou fazer, porque a macro e o mid time frame ele já me diz isso. A gente usa isso, esses tempos gráficos, já para poder vir com a ideia de que eu vou comprar ou vou vender determinado ativo por conta de X e Y análise e coleta de dados, tá? Não vou deixar para decidir se eu vou comprar ou vender no low time frame. O low time frame ele é só execução, tá? O que eu tenho que ter já bem definido é quando eu terminar de fazer a análise no high time frame, no médio time frame, eu já tenho que ter na ideia o que eu vou fazer, se eu pretendo comprar ou vender e do porquê disso, tá? Então aqui a gente vai começar agora esse exercício, tá? Isso daqui é uma base para vocês ter só essa ideia e entender. Ó, vamos lá. Eu não vou mapear todo o ativo. Eu peguei aqui o EURUSD um outro, diferente do outro, que o outro tá ali com ordens, uns negócios. Então eu peguei esse daqui. Daqui para trás a gente não vai precisar olhar. Vamos olhar só o contexto aqui. Ele tem algumas diferenças, mas do outro é o EURUSD, mas não tem problema, tá? Seguinte, eu vou mapear só esse contexto aqui para a gente trazer a primeira ideia, high time frame, tá? Primeiro eu vou começar aqui, ó, nessa lower, tá? Essa lower aqui, ela é um ponto muito interessante, porque ela tem uma interação em relação ao preço. Que interação é essa? É um sweep. O preço ele vem, ele me dá uma mínima, que é esse ponto, uma máxima, então ele se tornou em um determinado momento, opa, ele se tornou em um certo momento uma acumulação, né? O preço durante um período aqui, outubro de 2014 até 2017, são 3 anos aí, ele operou basicamente num range lateral, tá? E aí a partir do momento que ele faz essa varredura de liquidez aqui dessa LOR, ele valida a intenção desse choque, ou seja, eu tive pré-mitigação antes da quebra. Essa é uma questão para a gente sempre se atentar na validação de estrutura, da quebra da estrutura, tá? Principalmente no choque. O choque, quanto mais a gente olhar um time frame menor, mais a gente vai ver uma mudança de estrutura na, nas características. A gente vai ver choque aqui, aí quebra, quebra, quebra e assim por diante, tá? Isso é comum conforme a gente vai diminuindo o tempo gráfico, mas para eu poder validar uma quebra de estrutura, eu preciso ter uma pré-mitigação. Tá? Ela não necessariamente precisa ser só um sweep, ela pode ser mitigação de imbalance, ela pode ser uma geração normal de uma liquidez interna, né? E depois ele consome essa liquidez. Tá? Ele pode ser qualquer tipo de mitigações de liquidez. Ele precisa ter uma captura da liquidez para depois validar a intenção da quebra. Porque se eu tenho um choque e esse choque ele vem sem uma captura de liquidez, é só um choque. É só uma indicação de que o fluxo pode vir a mudar, mas não que de fato ele está confirmando a sua mudança na estrutura. Tá? Então aqui a gente tem um sweep, tem um choque, a gente obviamente vem visualizando que a gente está, né, de um fluxo aqui
bearish, fluxo vendedor, tá? Ele gera as suas supplies, já mitiga as supplies, ó, aqui a gente tem mitigação de imbalance, aqui a gente tem mitigação do extremo de uma supply, né? Aqui a gente tem quebra de estruturas, ou até então um fade close, seja como for, mas o preço ele validou a ideia aqui de um movimento bearish. Nesse momento, a gente tem uma ideia de um movimento bullish, de uma intenção compradora. Tá? A partir do momento que a gente tem a quebra de estrutura, aqui ele valida a nossa região, a nossa POI, então ele valida essa demanda, porque essa demanda foi responsável por quebrar esta estrutura aqui com esse fluxo. Então, isso daqui é um momento, tá? O preço ele entregou um momento, ele entregou aqui um, uma agressão, aquele movimento que a gente já esperava que poderia acontecer, porque o que havia de liquidez nesse ponto foi consumida nessa região, e quando foi consumida nessa região, ela foi transferida para esse movimento aqui. Então, por isso que ele acaba se tornando um movimento agressivo, tá? Ele dispara rápido e depois ele começa a corrigir aqui com um pouco mais de dificuldades. Por quê? Porque houve a pré-mitigação e essa pré-mitigação ela é distribuída para a intenção que foi desejada aqui, né? Já que a gente teve varredura da LOR, ele foi entregue no movimento de alta, tá? Validando a intenção desse choque aqui. O que, que fica interessante para a gente? Que a partir desse momento a gente tem um novo range nessa região, que o preço ele retorna no movimento de pullback, então todo esse movimento aqui ele é um movimento de pullback, faz mitigação do extremo, né, na demanda do extremo aqui mensal, e aí a gente teria como objetivo o preço buscando essa target aqui, tá? Então ele vem, quebra, faz o pullback, começa novamente seu movimento de expansão, que como natural deveria ser um movimento que mudasse a característica da estrutura. Mais uma vez, né, para validar essa intenção. Então, aqui, tropa, na narrativa, eu gosto de separar as etapas do preço, de marcar elas, tá? O que é expansão, o que é retração, o que é alinhamento, o que é reversão, coisas do tipo. Eu vou fazer primeiro aqui o mapeamento e aí eu vou fazer a esquemática aqui de como eu faço, tá? Então aqui, só para vocês entenderem que um choque, ele é só uma indicação, ele não vai te confirmar que de fato o fluxo ele vai mudar e ele vai me apresentar uma nova característica e essa característica vai ficar no controle, né? Aqui a gente tem uma validação, um choque muito bem validado com pré-mitigação, ele quebra entrada de momento, esse momento fez um rompimento bastante expressivo nessa raia. O preço ele retorna, faz um pullback na zona discount desse movimento bullish, mitiga uma região, então ele captura a liquidez nesse momento, essa liquidez é distribuída para esse movimento que, a partir do momento que ele teve a falha em romper essa estrutura aqui, o que, que a gente tem? Tem como alvo de liquidez a valor responsável por esse movimento, tá? Já que ela se tornou responsável e a gente tem outro empecilho aqui, que é algo muito, muito importante, que é a nossa característica aqui do nosso order flow bearish já. A probabilidade, mesmo com uma intenção bullish nessa quebra estrutural, é que o fluxo ele se manteve no controle, tá? Ele não perdeu sua característica. Por isso que foi mais difícil, por mais que aconteceu no primeiro momento aqui, foi de uma certa forma difícil para esse movimento bullish romper essa estrutura, tá? Então, aqui eu consigo entender o seguinte, deixa eu fazer assim, ó, já que eu anotei, isso daqui eu vou deixar em mensal, isso daqui eu vou tirar, tá? Deixar como mensal, e aqui eu vou fazer a primeira esquemática do negócio. A gente tem essa etapa aqui, esquemática. Aí a gente tem o movimento de expansão, movimento de retração, movimento que deveria ser um movimento de expansão e novamente uma reversão que se torna um movimento de expansão. Tá? Aqui o cenário muda e nesse movimento de expansão a gente entrou no movimento retrativo desse range, que é uma esquemática. Aqui é para a gente entender as etapas do preço. Vou colocar aqui esquemática. Esquemática. Tá? Vou deixar ela lá, para depois a gente entender. Por que eu faço isso? Por que
Para que isso serve, Fê? Seguinte, quando eu entendo a etapa do preço, o movimento do preço, eu consigo visualizar com um pouco mais de clareza a intenção, eu consigo visualizar com um pouco mais de clareza o momento do mercado, se eu estou num movimento retrativo, se eu estou num movimento expansivo, e isso vai me dizer muito sobre a que viés seguir. A que tipo de operação eu faço? Porque as operações que mais pagam risco-retorno é aquela do movimento de expansão. Então, obviamente, né, a gente está falando aqui da macro e daria para pegar excelentes risco-retorno no movimento retrativo, tá? Mas, como a gente faz execução no low time frame, se eu pego o movimento de expansão, eu consigo transformar um intraday num swing trade absurdo, com risco-retorno absurdo, tá? Então, o movimento de expansão é o que mais paga. E é sempre muito bom a gente conseguir identificar qual é esse movimento, qual é o tipo de mitigação que o preço está indo buscar por conta da etapa do movimento, tá? Do preço. Então aqui a gente tem essa mudança, tá? Essa quebra de estrutura valida essa supply aqui, tá? Ele está validando essa supply. Obviamente, eu também poderia, deixa eu fazer assim, né? Porque eu já deixei salvo bonitinho. Supply aqui, ó, do mensal, tá? Então e vem para cá. E essa supply, ela não era uma supply válida, porque ela não rompeu a minha estrutura. Esse movimento bearish não interagiu nessa estrutura aqui, ó, dessa forma. Então ele não está validando, mas de certa forma isso daqui é liquidez, o preço mitiga essa liquidez e transfere ela para esse movimento. Então aqui a gente tem o novo range, tá, da nossa estrutura. Esse é o nosso novo range. Aqui a nossa target passou a ficar aqui embaixo, porque a nossa estrutura ela é bearish, tá? E o nossa protegida, eu posso colocar tanto nesse ponto quanto nesse ponto aqui, ele vai estar aqui em cima. A partir dessa região, a gente poderia ter a mudança de estrutura, caso houvesse o rompimento dela, tá? Então aqui a gente tem agora um novo cenário, movimento de expansão, um movimento de retração. Deixa eu colocar assim, ó, e deixar mais curtinho, tá? Então aqui é o nosso movimento e a gente tem uma mitigação aqui numa zona bem precificada, na premium do range aqui mensal, tá? E como já é esperado que eu sempre quero o seguinte, se eu tenho um movimento de baixa, movimento bearish, e aqui eu tenho uma demanda high time frame, high time frame. O que eu quero que o preço, o que eu espero, né, que o preço faça quando ele interagir nessa demanda? Que os compradores nessa demanda aqui começam a reagir e defender essa região. Então a gente vai ter uma price action, tá? Sempre vai ter uma price action. Essa price action ela pode ser fraca ou ela pode ser forte. Isso não significa que vai mudar a característica. É só uma reação do preço ao chegar numa determinada região de bastante relevância, tá? Então, quando ele chegasse nessa flip zone aqui, seria esperado uma reação bearish, né? Seria esperado que o preço ele faria algo parecido como isso, porque é o natural, expansão, retração, tá? Então, ao interagir nessa supply que ainda não tinha sido mitigada, seria normal esperar uma price action do preço nessa região, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contextualizando, estou fazendo coleta de dados, estou trazendo a coleta de dados para mim, né? Para eu traçar uma ideia, para eu ter uma ideia sobre o que eu quero fazer. O que a gente consegue entender? Que a gente tem um movimento de expansão e entrou no movimento de retração, pós-quebra, né? A gente tem essa quebra de estrutura. Vocês precisam memorizar isso. Vocês precisam, enquanto vocês ainda não conseguem fazer essa construção de narrativa, anota. Vai lá, tira print, deixa tudo escrito bonitinho e anota, tá? As etapas do preço de cada multi ali. Porque a narrativa, ela só vai ficar bem formada, bem concretizada, se você fizer uma boa análise do multi-time frames. Se você olhar bem, com atenção, e a intenção de cada tempo gráfico, né?
Então, é muito importante vocês praticarem o mapeamento, praticar o ato de escrever e colocar. Por exemplo, aqui, ó, o preço fez um rompimento na lua da estrutura mensal após falhar o rompimento da raia após o choque válido, tal. Beleza? Aí vocês vão lá e vão escrever isso daqui. Ah, o preço fez uma mitigação nessa supply, não sei o que, entregou um movimento versus, pá. Vocês fazem todo esse mapeamento, é preciso, tá? Aí a gente desce pro semanal. Semanal tá aqui, ó. Posso até, peguei dessa forma, posso também pegar dessa maneira aqui, ó. A região não tem problema. Vou até deixar ela assim, ó, pelo o semanal, para ficar legal. Tá, o semanal ele tá com um range bastante parecido com o do mensal, tá? Então eu vou marcar só essa quebra aqui. Se eu ajustar, vai ter em top. Gosto das coisas organizadas, tá? Essa quebra, esse movimento. Então, eu estou entendendo que se eu tenho um movimento de expansão, entrei numa etapa de retração, né? O meu mensal, de certa forma, ele vai ter, o meu semanal vai ter que corresponder à mesma logística aqui ah, do mensal, tá? Eu vou ser um pouquinho mais rápido com ele. Não, vou mostrar outra parte aí. Então aqui ele faz uma interação e que é uma price action causada em relação a ele. Nosso mensal semanal, ele está um pouco parecido. Eu vou dar um pulinho já para o diário para a gente já trazer aqui a ideia, tá? O que eu vou olhar no diário? Movimento de retração, então todo esse movimento aqui, ó, retração do diário. Aqui, ó. Então ele vinha bullish em um certo momento, essa etapa aqui também, mitigações aqui das demandas. Vou colocar essa daqui mesmo, para vocês entenderem, tá? Aqui é uma mudança na característica do essa daqui e o extremo, tá? Que eu vou deixar, mas só aqui para vocês entenderem. Até no podcast que eu publiquei para a galera, né, na comunidade, para vocês que é da comunidade estar aqui, eu falei sobre a questão da necessidade do preço. Tá? O preço ele vai fazer um movimento de expansão, ele precisa do seu movimento de retração. Tá? Isso é natural, isso é um movimento que, independente do operacional, é o mercado que faz. Tá? Então, o que a gente tem lá no mensal? No mensal, a gente tem isso daqui, ó, expansão, retração. Tá? Retração é o que aconteceu agora no diário. Né? O que acontece? Se o diário começar a alinhar, lá no mensal e no semanal também vamos começar a alinhar. Então, nós vamos ter fluxo e estruturas alinhadas, né? Até um certo ponto, eu passei nos podcasts da necessidade do preço ele ter que fazer uma correção. Eu tinha colocado essas três supplies aqui, deixa eu pegar para vocês verem. High time frame, de eu já tinha mandado já com o movimento, mas não tem problema. Copiar a imagem, ver se vai colar. Vai não? Quer não. Tá, eu já tinha passado o movimento, já estava entregue a possibilidade do preço reagir bearish nessas demandas, nessas supplies aqui. Por quê? Primeiro, na zona desse range, né, a gente estaria se tratando de uma zona premium, bem precificada para o movimento bearish. Então, eu estaria na ideia aí vendendo caro, que essa é a ideia do negócio. Eu quero vender caro e eu quero comprar barato, tá? Então, aqui, eu tenho já algumas construções de narrativas que me ajudam a entender esse contexto, né, a validar essa ideia. Eu vinha de um movimento altista, tá?
bem clean, ele gera suas demandas após suas quebras estruturais, faz um movimento de pullback, faz um movimento de expansão, rompe a estrutura, valida a demanda, movimento de pullback, movimento de expansão, quebra, valida a demanda, reage à price action da supply aqui no semanal barra mensal, que seria a nossa flip zone. Essa reação é uma reação que alinha característica de fluxo e estrutura lá do high time frame, né? Ainda estamos no high time frame, mas no tempo gráfico mensal, tá? Então, provavelmente essa price seria mais agressiva, viria com uma naturalidade aqui em falhar as estruturas de forma certeira, de forma não é errática, né? Isso daqui é esperado, porque a nossa característica é bearish, tá? Então aqui a expansão, a retração reage à flip zone e começa o processo de alinhamento, tá? E aí o processo de alinhamento a gente está vendo aqui no diário também, tá? Aqui a gente tinha uma zona bem precificada, nós temos zonas bem precificadas, temos zonas mitigadas e zonas não mitigadas. Quais são elas? Aqui a gente tem essa supply, interação mitigada. Aqui a gente tinha essa, né, que foi mitigada nesse momento. Tinha também uma da H4 que estava, acredito que era aqui, ó, mais ou menos aqui, que também foi mitigada, que não estava bem precificada no range do diário e assim por diante. Então, o que já foi gerado de liquidez e já foi consumido, eu posso considerar, e eu devo, né? Mas as regiões que ainda não foram interagidas, não foram mitigadas, a liquidez ainda está ali, tá? Não igual no primeiro momento quando foi depositado, que as pessoas realizam seus lucros, mas ainda existe a liquidez nessa região, tá? Então aqui foram regiões que eu estipulei que o preço, após fazer um movimento de expansão, necessitaria sim de um movimento de retração aqui, e que as probabilidades dele buscar essas regiões aqui, e com a price action dessa supply, alinharia característica para ele buscar as targets mais abaixo, que seria do diário do mensal, tá? Então, só para entender, se eu tenho um movimento aqui de retração, e eu sei que o que está me pedindo isso é o diário, porque o diário ele só tinha expansão. Se o meu 1 hora quebrar, se o meu 4 horas quebrar, se o meu 15 minutos quebrar também, não é um movimento errático, não é uma, uma forma de dizer que o movimento não está correto, o movimento não está de acordo com o que ele deveria estar fazendo, porque o high time frame está me dizendo algo. Não, está correto. Né? Ele só está fazendo a boa precificação de um tempo gráfico, que é o do diário. Né? Para esse movimento, o que a gente vai ter? Vai ter precificação, vai ter mudança na característica de tempos gráficos menores. Isso é normal, e isso sempre vai ser normal, porque não tem como uma coisa mostrar uma e outra coisa mostrar outra, que não seja tudo um conjunto só, que não seja por um propósito único, final. Tá? Então aqui, obviamente não está totalmente detalhado, né? Porque aqui a gente tem indução, tem toda a parada aqui para a gente analisar, ainda sobre interações, sobre onde está a liquidez e não sei o que, não sei o que. Tá, mas eu estou fazendo um pouco mais direto para a gente fazer essa coleta de dados. Então, ó, eu estou entendendo aqui as etapas do movimento. Deixa eu organizar tudo isso daqui. Diário, né? A gente está no diário. Vamos fazer também a esquemática do movimento, ó. Mais uma esquemática. Aqui, ó. Retração, movimento de retração, movimento de expansão, movimento de expansão, vamos colocar aqui, retração, tá? E essas coisas, tropa, tem que fazer com calma, tem que fazer com paciência, tem que fazer com carinho, tá? Porque é só assim que vocês vão chegar a resultados extraordinários. Tendo paciência no processo de vocês, tendo paciência em fazer as coisas, tá? Com mais, sabe, detalhado, com mais carinho, com mais dedicação. Ó, aqui a gente ainda está sobre um movimento bullish,
A gente não tem confirmações de uma mudança de característica. Vem do diário, tá? Por isso que a gente faz a mudança no fractal. Por isso que a gente olha o fractal. Isso daqui é uma esquemática. Estou entendendo os movimentos, estou entendendo que nesse contexto aqui, essa estrutura mudou, então aqui se tornou um movimento de expansão, né? Movimento de expansão, e aqui é um movimento de retração. Retração, tá? E agora, o que que eu quero? Eu quero que a característica se alinhe após fazer as mitigações necessárias. Então, vamos deixar aqui assim, colocar mais um esquemático. Tá? Vocês podem salvar juntos, podem salvar separados, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não estou nem aí. O importante é que vocês têm que fazer. Tá? Então, ó, vamos colocar essa esquemática, mais um mapeamento, e aí do diário, né, que a gente está vendo só. A gente já consegue ter uma visão aqui um pouco mais bem direcionada. Cara, eu venho dos movimentos, das minhas etapas do mercado, movimento de expansão, movimento de retração. Agora, eu espero que o preço me mostrando no low time frame, no médio time frame, que é o nosso viés direcional, a característica do movimento de expansão. E que esse movimento de expansão venha buscar, no mínimo, a target da estrutura do mensal, que seria algo até aqui embaixo. Né? E aí ele vem e realiza esse alinhamento dessa característica aqui. Tá? Expansão, retração, expansão. Né? Então é por isso que é importante fazer a esquemática, por isso que é importante a gente entender a etapa do preço, para a gente ter alinhado essa questão de viés direcional, da onde eu vou, para onde eu vou, porque eu estou indo, tá? E coisas do tipo. Então aqui vai estar nosso esquemático, nossos mapeamentos. Vamos lá para o H4. Tá? Fê, você disse que o H4 eu considero tanto no high time frame como no médio time frame. Por quê? Funciona assim, ó. Quando eu tenho uma análise já toda preparada, um mapeamento, vamos dizer um mapeamento, ele já está preparado, ele já está ali feito. O que, que eu vou entender na mudança do Match Time Frame? No Match Time Frame, no Multi Time Frame. Se o meu 5 minutos está assim, ó, ele demonstra uma mudança na característica. Low Time Frame. Se ele fizer esse movimento e ele mudar a estrutura dos 15 minutos, ele está dizendo que o contexto do Low Time Frame, ele está levando agora para o Médio Time Frame. Tá? Que se o 15 começa a mudar, é que provavelmente ele vai buscar regiões do 15 minutos e interações do 15 minutos. Se o 15 minutos começar a falhar, quebrar suas estruturas, ele está levando do 15 para 1 hora. Tá? A mesma coisa se 1 hora começar a falhar, ele está levando para o 4 horas. Se o 4 horas começar a falhar, ele está levando para o diário. O que, que ele está levando? Ele está levando contexto, ele está levando interações, ele está levando seus motivos, seus porquês, seus pra quê, seus porém. Tá? É isso que ele está levando. Então aqui, ó, eu vou analisar, vou fazer esse mapeamento no H4 para vocês entenderem. A gente tem sempre uma pré-mitigação. Pré-mitigação, deixa eu tirar o mapeamento dos outros, para não ficar. Vou deixar isso aqui. Pré-mitigação, quebra estrutural, validando que é a intenção da falha estrutural, aqui da quebra. Aí a gente tem isso tudo aqui. Eu não vou ficar parando para explicar muito para vocês, senão o vídeo ele vai tomar outro rumo no conceito, tá? Mas aqui é a questão do que, ó, rapidinho. O movimento ele faz uma quebra, não tem pré-mitigação, ele retorna, busca aqui esse movimento interno, essa liquidez interna, perdão. Então aqui virou uma indução. Essa indução novamente não foi capaz de continuar validando aqui a renovação da estrutura, então a estrutura vem e faz a varredura de liquidez, pega essa liquidez aqui dessa higher nesse momento aqui, tá? E transforma essa liquidez para esse movimento bearish. Então ele fez a pré-mitigação
externa, porque tudo que estava aqui foi interna, pegou o externo também, transferiu o capital foi feito aqui para varredura não, para renovação da estrutura aqui. Validou a supply do H4, aqui a gente também tem essa supply que não foi interagida, ó. Se eu já colocar supplies, que aí eu vou fazendo direto, ó, faz a supply e tal, vem quebrando as estruturas, mais uma quebra estrutural aqui, vou colocar dessa forma. Pronto, então ele faz pré-mitigação e quebra. Toda vez quando ele faz essa pré-mitigação e quebra a estrutura, ele está validando o quê? A intenção. Ele está falando, ó, tô retirando a liquidez e tô quebrando. Então, provavelmente eu vou continuar caindo, tá? O fluxo vai continuar descendo. Aqui. A mesma coisa é no conceito se for comprador. Aqui a gente tem outra interação que muitas das vezes a galera não olha com atenção, que é o imbalance, tá? Então aqui é uma mitigação de imbalance, aqui ó, outra mitigação de imbalance, que isso é o que? A pré-mitigação, que eu falei para vocês. Mitiga, quebra, então ele validou a intenção, né? Nesse movimento aqui, ele faz mitigação normal de uma supply do extremo, faz a mitigação, quebra a estrutura. Então ele continua demonstrando que a intenção bearish vai continuar no caminho, tá? Seguindo seu fluxo. Aqui a gente tem uma leve acumulação e acumulação é o quê? Acumulação é liquidez, tá? Então aqui tem uma leve acumulação, aqui a gente tem mais uma falha estrutural, também tem mais uma interação aqui na mitigação da estrutura. Então até aqui continuava dizendo, cara, o fluxo vai continuar sendo rompido, vai continuar sendo bearish. Aqui tem essa supply. Então, ó, a gente tem supply não mitigada, supply não mitigada, supply não mitigada. Tudo regiões que o preço poderia retornar para mitigar, mas não retornou, mas continua sua característica. E aí a gente tem a mudança na característica aqui do H4. Tá? A primeira mudança é essa. A primeira indicação da mudança é essa, esse choque. E aí começa toda a leitura, né, obviamente, do preço ele reagir bearish ou bullish quando ele faz alguma indicação. Então ele vai lá que é a estrutura, aqui a gente tem a mitigação dessa estrutura, tá? Dessa demanda, perdão. Aqui eu vou deixar assim, ó. Não, eu não vou colocar porque ela está refinada aqui a mitigação numa região do 15 minutos, tá? Depois eu faço ela, mas é onde a gente consegue ver que o preço ele está assim flipando. E outra, questão do esforço-resultado, tá? O preço ele dispara aqui, sempre em movimentos bullish ele começa a se tornar mais agressivo, tá? Então isso é uma mudança também na característica do ativo. Que ele está falando, ó, a gente estava caindo e agora a gente está subindo. Alguma coisa está mudando. Essa coisa está mudando. O H4 ele está mudando aqui, ele poderia fazer, vir mitigar essa supply, tá? Que não, era uma supply próxima a mim, não tinha sido mitigada, então ele poderia estar quebrando as suas estruturas, mas de uma forma só para buscar interação nessa supply e depois cair, tá? Quando ele falha essa supply aqui, que é uma supply bastante considerável pelo volume de liquidez, até por esse movimento bearish, quando ele falha essa estrutura, ele começa a demonstrar um interesse comprador totalmente diferente e não esperado para o H4, porque ele já está falhando em tensão H4, está falhando essa supply H4 aqui. Quando ele está fazendo isso, ele começa a contextualizar o quê? Cara, eu estou saindo do H4, da ideia do H4, para uma ideia do diário. Então, esse movimento bullish, provavelmente é porque eu quero o meu movimento de retração do diário, tá? Essa é uma construção de narrativas, de a gente entender o multi-time frame. Aqui a gente tem diversas interações, tropa, várias, 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 várias. Eu não vou ficar citando, eu vou só colocar aqui, ó. Isso daqui é uma varredura de liquidez, né? O preço ele retorna aqui para o seu
a sua característica bullish, fale em romper essa higher nesse momento, tá? Então, fale em romper essa higher nesse momento. Se aqui fale em romper, o fundo responsável por esse movimento se torna alvo de liquidez. Aqui eu peguei uma venda maravilhosa, para ser bem sincero. Tá? Então ele faz novamente essa captura de liquidez, a pré-mitigação, barre não, quebra a estrutura, validando a intenção aqui bullish. A gente tem mais um imbalance, opa, ó, mais um imbalance, deixa assim, mitigação do imbalance, renovação de estrutura. E assim por diante, ó, vou pegar mais uma vez esse imbalance aqui, mitigou liquidez, foi embora. Tá? Vamos pegar essa demanda aqui, que é onde o preço está agora. E aí a gente segue seguindo a ideia aqui. Todas essas supplies, ó, que não foram mitigadas antes, estão sendo mitigadas agora. Tá? Falta essa daqui, mas a gente já tem uma boa região, ó, do diário sendo mitigado. Então ele já vem pegar bastante liquidez aqui. A ideia é o quê? Que a partir desse momento a gente comece a ter uma característica bearish, um alinhamento na estrutura do fluxo, tá? Então, aqui está o nosso H4, o H4 está bonitinho, ok. Vamos lá por uma hora. O que eu estou fazendo? Cara, eu estou contextualizando. Eu já estou trazendo a ideia do que eu vou fazer. Se eu vou comprar, se eu vou vender, coisas do tipo. Tá? Então, aqui, vou fazer novamente toda o mapeamento da estrutura aqui, das validações de regiões. Primeiro, se você se perde um pouco, cara, começa marcando ali o choque e o boss, sabe? Começa marcando as quebras estruturais, depois você vai e marca as pós-válidas, quais já foram mitigadas e quais não, tá? O que ficaria interessante? Eu falei para a galera que essa demanda aqui ficaria muito interessante se ela falhasse, que ela está fazendo uma demanda bastante expressiva do uma hora, né? Que já estava mitigado e aqui já foi enswipado, também já foi mitigado nesse, né? Então, precisava só dessa liquidez. Se essa liquidez falhar, cara, beleza. A gente tem aqui uma ideia legal de que o preço ele pode começar a se tornar bearish. O que ele precisa só fazer? Também falhar o H4. Porque se ele falhar o H4, ele está transferindo a ideia do que o meu H4 está contextualizando agora o meu diário. Se o meu H4 começar a falhar, cara, essa price action do diário aqui está reagindo na minha estrutura para um alinhamento, tá? É simplesmente isso. Eu vou trazer sempre um tempo gráfico para o outro e contextualizar ele. Cara, eu estou saindo de uma ideia tal para outra ideia tal, porque todos os cenários que eu já trouxe aqui, ó, desde o mensal, por exemplo, me pede isso, me pede essas coisas, essa mudança na característica, essas mitigações, essas interações, as price actions e coisas do tipo. Aí eu vou deixar aqui marcado e beleza. É, não vou ficar desenhando muito uma hora, não. Vou deixar assim, 20, 20. Tá, calma. Então, ó, que ele falha, que também, né, já, tudo isso daqui já virou liquidez interna para esse movimento. E é assim que eu vou trazer a ideia. É assim que eu vou ficar sempre entendendo meu viés direcional, entender para onde o preço está indo, do porquê ele está indo. Aqui tá mais do que dito, ó. Ele está reagindo numa price action de uma supply do diário. Aqui ele começou a mudar a característica da estrutura lá no 15 minutos, começa a fazer mitigações aqui, desde esse ponto.
colocar, puxar uma coisa só para não ter que fazer dois. Aqui ele tá quebrando outras estruturas. Tá me dando, ele tá me mostrando o que que ele quer fazer. Vou ficar fazendo direto aqui rapidinho, tá? Tá. Isso daqui é uma quebra de estrutura interna. Daqui é outra quebra. Aqui são mitigações, tal. Outras falhas estruturais, tá? E assim por diante. Então aqui eu consigo deduzir bastante o que que eu preciso fazer em relação ao preço. Tá? Isso daqui eu vou deixar assim. Não, vou deixar não. Tá? E aí o preço ele dispara e ele começa a ir para os meus alvos. Aqui a gente tem, numa hora, também tem região bastante importante de uma hora. Tanto essa como está um pouquinho diferente do net time frame, do que eu coloquei, ó. A esquemática, uma hora. Né? Eu quero preço nessa região. Esse foi o que eu publiquei ontem. Então é essa região aqui, que é essa região aqui, ó. Né? Então, de fato, ele veio buscar essa, essa demanda aqui que eu especulava. Aqui estava a região no médio time frame e aqui estava a ideia, né? Que ele viesse falhando toda essa estrutura por conta dessa price action. Aqui eu coloquei alinhamento, porque se for um alinhamento, ele precisa falhar agora essas regiões aqui, chegar primeiro nelas, né? O preço está vindo, peguei algumas ordens aqui e vim descendo nessa característica, tá? Então, tá um pouquinho diferente, mas essa é a ideia, tá? Tropa, seguinte, obviamente eu estou falando para vocês aqui de uma forma um pouco mais simples. Não estou abordando tudo, tudo, tudo. Eu estou trazendo a ideia para vocês entenderem como é que eu faço essa construção de narrativa. Vamos nos atentar ó, a movimentos. Vamos nos atentar a movimentos. Daqui seria de uma hora? De uma hora e low time frame, mas vou colocar tudo aqui numa hora só para movimento. O que que a gente tem? A gente tem esse movimento aqui, ó, no mensal barra semanal, certo? O nosso diário, ele estava como? Ele estava assim, ó, esse movimento. Aí ele iniciou o movimento de pullback. Então ele está na mesma etapa agora do que está o mensal. O que que eles precisam fazer? A linha continuar alinhando a estrutura. Vai começar lá no 1 minuto, primeiro no 1 minuto o preço vai começar a fazer isso. Aí 1 minuto ele vai fazer esse movimento e vai começar a falhar as estruturas do 5. Aí o 5 ele de pouco a pouco ele também vai começar a ficar assim, ó. Ele vai começar a alinhar a estrutura. Aí depois o 15, depois uma hora e assim por diante, que é o que a gente está vendo, ó. Vamos olhar aqui primeiro, ó. 1 minuto. Obviamente, 1 minuto já mudou bastante, mas desde aqui, ó, começou a se tornar bearish. Aí, o 1 minuto ele foi falhando, falhou as estruturas do 5 até o 5 ficar bearish. Aí o 5 foi falhando, até os 5 minutos transformar o 15 minutos em bearish. Tá? Aí o 15 minutos vai fazendo a mesma coisa até começar a transformar uma hora bearish. O que que uma hora precisa fazer? Transformar o H4 em bearish. Vai o H4 ir lá e transformar o diário em bearish também. Né? A estrutura ela já é bearish, então o que que ele precisa fazer? Mudar o fluxo, mudar o viés direcional do preço. Tá? E é isso que a gente sempre vai procurar fazer. Deixa eu te mostrar para vocês aqui um pouquinho mais detalhado, tá? Agora. Tá com o Babetes aqui que às vezes eu dou uma calculada por aqui mesmo. Ó, mensal, tá aqui. Né? Como eu falei para vocês, ele tem um histórico um pouco maior, mas tá aqui, ó. Mensal, o meu mapeamento, só do que eu preciso, a ideia do que eu preciso, a esquemática. E a esquemática dele e os estudos. Os estudos que basicamente, né, eu estou fazendo mais para a comunidade, não é mais tanto para mim. Sempre é para mim também, né? Não tem como. Quando eu faço para a comunidade, eu também estou fazendo para mim automaticamente, né? Mas para vocês entenderem, é que o diário, então eu já entendi o contexto do diário, já entendi o que que o diário ele pode estar fazendo. Vamos dar uma olhada.
mais de atenção, ó. Ele vem, as demandas eu já tirei porque já foram mitigadas, o preço já mudou a característica. O nosso semanal ele falhou em romper a estrutura, mas não tem problema, tá? E agora nessa price action, a agressão que começa a ter no movimento bearish. Então acredito, quero começar a acreditar que o preço ele vai buscar essa target, expansão, retração, expansão, tá? Isso é simples, eu preciso só marcar a estrutura que não foi mitigado, se está bem precificado, a etapa do movimento, ó, vamos colocar aqui esquemática aqui diário, a etapa do movimento, perdão, deixa eu beber uma água aqui, tropa. A etapa do movimento, então se de fato esse movimento começar a falhar, pelo menos as demandas que estão nessas regiões aqui, eu consigo entender e contextualizar um pouco melhor a ideia desse movimento, colocar o mapeamento do H4. Ó, o H4 nem cheguei a colocar essa demanda que eu marquei para vocês, mas tudo bem detalhado aqui. Nossa, esse cenário foi maravilhoso. Nos outros vídeos tem a gente operando esse cenário, pegando mais de 100 R nesse movimento aqui, né? Aqui, pelo amor de Deus, que deu de venda, não está escrito. Nossa Senhora, compras aqui também, a mesma coisa. E agora a gente tem uma probabilidade de ficar descendo vendido. Isso daqui eu vou deixar até torar lá embaixo, tá? Imbalance, aqui a gente tem esse imbalance que não foi mitigado, então provavelmente se ele não foi na ida, ele vai ser mitigado na volta, e assim por diante. Vamos descer por 60, vamos colocar o mapeamento de 60. Ó, 60, que ele já mudou a característica da estrutura, que eu nem atualizei, ó. Vou atualizar aqui. Deixar aqui assim. 60 ele muda, né? Então são ideias, ó. Aqui são demandas que não foram mitigadas. Não quer dizer que o preço ele não vai continuar bullish nesse momento, porque ele pode. Essas demandas aqui podem simplesmente segurar o preço desse fluxo, continuar mantendo ele bullish e o preço continuar subindo, tá? A gente não vai tentar adivinhar o movimento, a gente vai sempre reagir ao movimento, tá? E o movimento ele está sendo esse. Obviamente, esse fluxo aqui bearish, ele tem um contexto aqui que da mesma forma que o preço reagiu bearish nessa supply aqui, ó, a gente também vai esperar que o movimento também reaja bearish nessa supply desse diário, tá? E aí ele continua alinhando a característica. O fato de ter interagido nessa região e ter mudado a característica aqui foi uma price action, foi uma indução do mercado em colocar o mercado para baixo. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Aconteceu do mensal semanal para o diário, aqui a gente vai olhar para o diário em relação ao H4 em uma hora, tá? É simplesmente isso, não tem muito segredo. O preço está chegando na nossa região de demanda aqui. Deixa eu colocar para vocês, que é essa região aqui. Então, pensa, quando eu mandei o forecast ontem, o preço estava a 0,900 0,9800, mais ou menos. Então, estava aqui, ó, 0,9800. O preço estava aqui, esse movimento caiu. Eu não estou acertando o movimento do preço porque eu tenho, eu vejo futuro. Não, eu trouxe toda uma questão de construção de narrativas em relação a todos os multi-time frame, do que o preço está fazendo, do que o preço está indo buscar para liquidar, não. O preço ele se movimenta atrás de uma única coisa: liquidez. Se há liquidez que não foi consumida, uma hora ela vai ser, tá? O que não foi consumido aqui no diário, ele veio mitigou várias outras supplies, do H4, aquelas que eu mostrei em balance, que não tinha sido, veio mitigar. Pegou essa liquidez de uma forma bem precificada, peguei uma liquidez onde eu vou vender caro, onde para mim a venda vai ser legal, vai ser interessante. Acabou. É isso que eu preciso entender para construir a minha narrativa. O que eu estou indo buscar, por que eu estou indo buscar, e se eu buscar tal coisa aqui que provavelmente eu posso ter de reação, tá? E é isso. Então esse daqui de uma forma bem básica, assim, básica que eu digo entre aspas, tá? Isso não é fácil, né? Mas é uma forma da gente olhar o preço e falar, cara, estou trabalhando com isso, estou indo em relação ao que o preço está me dizendo, estou pegando 54 R's praticamente aqui numa operação,
que vai me render um lucro, porque eu entendi o viés direcional. Quando eu comecei a vender, não foi porque eu comecei a olhar os 5 minutos, por exemplo, para decidir que eu vou vender. Não, eu já tinha a ideia de que eu vou vender. Eu só preciso agora que 1 minuto e 5 minutos me mostrem algum dos meus modelos de entrada para eu poder vender. Então aqui, ó, eu tenho diversos rompimentos estruturais, tá? Diversos rompimentos estruturais. Vamos colocar aqui para nós 5 minutos, 1 minuto, etc e tal. Então tem aqui as mudanças, mitigação e foi embora, tá? Eu até publiquei essas operações no meu perfil, mando na comunidade também, mando forecast na comunidade que teve gente que pegou, e a gente vai sempre conversando, vai sempre debatendo dia após dia sobre o mercado. Obviamente a gente não está mais fazendo as lives por conta do final do ano, mas a gente opera ao vivo com o mercado, andando e com a galera, que é a mitigação de imbalance. Chegou em imbalance, foi, deu continuidade, quebrou as estruturas, e agora é deixar o preço andar, né? Então, pronto, basicamente é isso. Eu não vou entrar tão a fundo, tão detalhadamente, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, a gente já tem 1 hora de vídeo, tá? Espero que isso tenha trago uma ideia para vocês um pouco mais clara de como a gente faz essa construção de narrativa, como que a gente lê o preço. Tem que olhar com atenção, tem que fazer um mapeamento. Eu fiz aqui e, obviamente, eu tenho tudo memorizado. Eu entendo cada tempo gráfico aqui, eu já tenho de cabeça, porque eu faço todo santo dia isso. Não todo o mapeamento, mas eu estou me dedicando muito ao USD. Antes eu estava operando mais ativos, agora eu estou operando bastante ele só. E toda essa questão aqui é porque a repetição vai te levar à excelência, né? E a consistência, obviamente, ela precisa ser feita todo santo dia. Mesmo que você execute ou não uma operação, você precisa fazer esse exercício com você. Porque isso é o que vai te dar feeling, isso é o que vai te dar uma leitura mais rápida, uma leitura mais afiada, uma leitura um pouco mais certeira e também vai te ajudar na sua toma de decisão, porque você vai conseguir pensar e racionalizar, raciocinar, se vocês entenderam, né? Vocês vão conseguir de uma forma mais rápida. Vocês vão conseguir, muitas das vezes, operar o gráfico de 1 minuto. Cara, é fácil se perder. É fácil se perder no movimento do 1 minuto. Mas você só se perde se você não entende o 5, se você não entende o 15, se você não entende 1 hora, se você não entende 4 horas, se você não entende o diário e assim por diante. Você precisa entender do porquê o preço está fazendo, do porquê o preço está subindo, do porquê o preço está descendo, do porquê ele está acumulando. Tá? Isso precisa ser estudado. E a gente precisa entender também sobre o que está sendo mitigado, o que não está sendo mitigado, né? Onde há liquidez, onde não há liquidez, e se essa liquidez está ou não bem precificada, e coisas do tipo. Então, é uma questão de a gente se dedicar com tudo. Se dedica com tudo, que de pouco a pouco as coisas vão ficando cada vez mais claras, e paciência, tá? Não adianta você querer pular as etapas da sua vida, do seu processo de aprendizagem, por querer acelerar talvez a ideia dos seus resultados ou a ideia de querer bater suas metas, sendo que você ainda não gerou a capacidade para lidar com isso, né? Tem muitos e muitos membros que chegam na comunidade e querem ficar executando no tempo gráfico de 1 hora não, de 1 minuto, ou até dos 5 minutos, mas não tem velocidade para ler o mercado da forma que deveria. Então, eu fiz de uma forma aqui simples, né? No outro gráfico, obviamente, nesse gráfico aqui. Eu fiz de uma forma simples, eu fiz de uma forma que eu pudesse passar para vocês a ideia, né? Na prática, as coisas mudam, mas a ideia é o primeiro passo para a gente conseguir executar alguma coisa, para a gente conseguir fazer, no mínimo, com decência. Então, cara, não pulem etapas, não chega querendo operar o gráfico de 1 minuto, sendo que você não sabe nem fazer uma análise multi-time frame. Se você não consegue memorizar 3 tempos gráficos na mente, se você não consegue memorizar, ó, o H4 está fazendo isso daqui,
conta disso. O diário tá assim, assim, assado. Se você memorizar isso daqui, a ponto de você chegar no seu tempo gráfico, você olhar o 15 minutos e já entender que o 15 minutos influenciou no 4 horas, aí você está com feeling. Se você não consegue lembrar, se você não consegue é, manter o seu viés das informações, das coletas de dados que você já analisou, você precisa ter essa repetição. E essa repetição ela precisa ser feita para você memorizar, para você conseguir ler o preço de uma forma muito mais simples. Eu não preciso tanto mais ficar mapeando o gráfico, tá? Eu mapeio todos os santos dias porque eu não quero perder o meu feeling. Então, por isso que eu faço, né? Todo santo dia. Eu não fico zerando meu mapeamento fazendo do zero, né? Meu mapeamento ele fica. Mas eu sempre vou estudar o gráfico, eu sempre vou olhar o gráfico, eu sempre vou procurar os detalhes. SMC é coisa de detalhes. Você precisa se aprimorar esses detalhes, porque são esses detalhes que vai te fazer você ganhar dinheiro. E é isso que a gente está fazendo. A gente quer fazer o quê? A gente não quer ser o melhor, melhor, melhor do SMC. A gente quer ficar rico, mano. Boa. Quer colocar dinheiro no bolso. Mas para colocar dinheiro no bolso, você precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa fazer, mano. Sem preguiça, sem ficar arrumando desculpa, sem querer ficar pulando etapas, porque isso é normal. Cara, não sei operar gráfico de um minuto, porque eu não tenho velocidade para fazer essa análise, eu não consigo manter as coletas de dados em cada tempo gráfico. Ó. O H4 ele está assim. Essa é a ideia do H4, essa é a ideia do 1 hora, essa é a ideia do 15 minutos e etc. Então eu não posso ficar misturando o H4 com 1 hora e ficar me confundindo. Não, eu tenho que saber ler o que o H4 está dizendo, o que o 1 hora está dizendo, o que o diário está dizendo, o que o mensal diz. Eu tenho que saber visualizar isso, entendendo que cor vermelho é vermelho, que verde é verde, azul é azul. E se eu misturar as três, vai dar outra coisa. Eu tenho que saber que o vermelho é verde, azul é azul, e eu vou executar no amarelo. Acabou. É um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, né? Mas é sobre manter a sua análise no lugar, sobre não perder viés. Porque se uma estrutura muda, se eu tenho 1 hora aqui, 1 hora muda, o que esse 1 hora está dizendo? Está dizendo que o interesse numa hora mudou, rompeu. Qual é a próxima etapa? Vamos supor que a estrutura da H4 aqui é 1 hora vir e falhar o H4, tá? É um contexto de análise multi-time frame, cara. Acabou. Eu tenho que saber entender que agora a etapa de 1 hora ele pode contextualizar ou as regiões de 1 hora ou falhar as regiões de 1 hora para dar a ideia, né, de um novo início para o movimento do H4. A mesma coisa do 1 minuto para o 5, do 5 para o 15, do 15 para 1 hora. É a mesma coisa. A mesma coisa. Todos os conceitos, todas as maneiras de aplicar, de mapear, de ler, de coletar, é tudo a mesma coisa em todos os tempos gráficos. A mesma coisa, tropa, não muda. O que muda é a forma que a gente utiliza cada tempo gráfico. Low time frame para execução, mid time frame para viés direcional e high time frame para base da ideia do que a gente vai fazer, tá? É isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, se você ficou até o final, 1 hora aqui me assistindo, não é inscrito no canal, se inscreve aí pra nós, tá? Dá essa moral aí, que eu tô dando uma puta moral aqui pra vocês, então vocês têm que me dar essa moralzinha. Vou pesar mesmo, vou pesar mesmo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra aquela galera que quer também aprender um operacional aqui decente e gratuito, tá? Tô fazendo tudo isso daqui, entregando coisa de qualidade, extrema qualidade, que esses um monte de bocó que tem por aí não sabe nem fazer isso daqui, que é o básico, tá? É o mínimo. E ensinam de forma errada, então vocês estão aqui aprendendo da forma certa. Numa comunidade, tropa, que, mano, sem palavras, sem palavras para essa galera. O pessoal é nota 10. E se você não faz parte, vem fazer parte, vem aprender com a FML, vem, vem realizar, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo, bons trades e bons estudos para todos. Demorou?
Phelps na área, deixar vocês aí com esse estudo, com esse conteúdo. Um ótimo final de ano para vocês. O ritmo está diminuindo, provavelmente mais forte, uma pegada mais legal, dinâmica sobre o ano a ano. Mas espero que vocês tenham gostado, que isso tudo aqui tenha agregado para vocês. Deus abençoe sempre e é nóis!